Medidas e avaliação em educação física. Olá, eu sou o professor Luciano Meirelles. O objetivo dessa aula é dar continuidade ao estudo dos aspectos históricos da cineantropometria, dando ênfase aos principais marcos históricos, civilizações, pensadores e pessoas que foram influenciadores para o avanço da ciência da cineantropometria, pontuando momentos especiais ao longo da história e trazendo para vocês um enfoque com aplicação prática. Bom, se nós pudéssemos fazer uma relação entre o que aconteceu no passado e o que esses acontecimentos representam para medidas e avaliação nos dias atuais, eu indicaria para vocês alguns pontos que foram marcantes. Obviamente que eu busquei delinear e delimitar um caminho de informações para que a gente possa ter um entendimento da perspectiva histórica da cineantropometria, ok? Obviamente que, se formos consultar a literatura, outros fatos podem ter acontecido e, obviamente, eu tive que tomar uma decisão, escolher pontos e aspectos e marcos e pensadores e pessoas que foram influentes dentro dessa ciência para trazer para vocês uma construção teórica. Obviamente, continuação o que já estudamos na aula anterior. Então, se nós pensássemos e comparássemos o que aconteceu no passado e quiséssemos refletir aquilo como medidas e avaliação, então eu diria para vocês que tudo vai surgir a partir do que Santos traz com seus colaboradores, que é justamente sobre a origem da antropometria. Então, para Santos, a origem da antropometria remonta à antiguidade, né, na Idade Antiga, em civilizações da Índia, Egito e Grécia. Então, nessas civilizações já se observava estudos, experimentações, obviamente, guardadas as proporções da época, né, da Idade Antiga, em relação a essa inquietação da pessoa, né, do homem e da mulher, em relação a entender a relação que tem as diversas partes do corpo, né, e essas medidas em relação à saúde, ou até mesmo à vida. Então, a gente vai entender que há evidências que trazem fortemente para nós indícios, né, que na Índia e no Egito já eram realizados tentativas, ou seja, possibilidades com base rudimentares e com base nas informações que se tinha nessa época em relação ao estudo dos padrões de proporções corporais. Então, a ideia é que nessa época já se existia inquietações em relação a querer definir uma parte do corpo como um padrão ou como uma medida comum e que, a partir dessa medida, houvesse estimativa das outras partes. Então, há indícios que na Índia e no Egito já eram realizados esses experimentos que buscavam tentar encontrar dentro das partes do corpo humano, eles buscavam tentar entender uma medida que fosse comum, ou seja, eles buscavam um padrão para, a partir daí, fazer comparações e estimativas com outras partes do segmento corporal. Então, só para esclarecer melhor, havia experimentos, se é que podemos chamar, naquela época, ainda na Idade Antiga, então haviam experimentos que eram realizados que eles acreditavam que o comprimento do dedo médio de uma pessoa poderia ser utilizada como medida comum. Ou seja, a partir da definição de uma parte do corpo, ou seja, do dedo médio, eles faziam estimativas de outras partes corporais. Então, por exemplo, eles diziam que o joelho deveria ficar a 5 dedos de distância em relação ao solo. Então, entendam nesse exemplo que a medida de referência, que a medida comum seria o dedo. Então, a partir de experimentos que foram realizados nessa época, eles estabeleciam relações como essa. Ou seja, a distância do joelho até o chão, até o solo, deveria ter, nos dados realizados por eles, né, nos resultados encontrados, deveriam ter 5 dedos. E aí até eu poderia dizer para vocês, como exercício até lúdico, então vocês poderiam fazer esse exercício, meçam o dedo médio
e, a partir do joelho até o solo, tentem fazer essa relação de 5 dedos médios. Ou seja, naquela época, eles acreditavam que existia uma relação entre a medida do dedo médio e a distância do joelho até o solo. Um outro exemplo seria o comprimento do membro superior. Então, eles acreditavam que o membro superior deveria ter 8 dedos. Então, a medida do membro superior deveria ser equivalente à medida de 8 dedos médios. Então, percebam, obviamente, que historicamente a gente entende várias outras unidades de medidas. Todas essas unidades de medidas, elas são tão antigas quanto essa que eu estou trazendo para vocês como exemplo. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa relação. Era, nessa época, exemplo de coisas que eram realizadas do ponto de vista de medida e do ponto de vista de relação com o corpo, né, do homem e da mulher. Então, ainda em relação às primeiras civilizações que iniciavam esse raciocínio da biometria, da antropometria, né, até que a gente possa chegar na cineantropometria, então, a gente tinha também, na civilização grega, uma valorização muito grande, né, da prática da antropometria, principalmente no que se poderia chamar de medicina, né, no que era medicina naquela época e também nas artes, né, na questão cultural. Então, nas ciências médicas e na cultura, a antropometria também passou a ser muito valorizada como um paradigma daquela época para saúde e para também beleza e estética. Então, nós vamos ter aí alguém que é muito importante nesse processo todo, né, que é o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina moderna. Então, ele foi um dos primeiros pensadores, ou vamos dizer assim, cientistas, a tentar fazer uma divisão dos componentes da composição corporal. Então, o Hipócrates ele deu uma contribuição muito grande, ele tinha essa preocupação em buscar um conceito para a estrutura humana e tentar entender melhor como é que o corpo funcionava, né? E tentar também entender como ele era dividido, quais os compartimentos formavam parte, né, do corpo do homem e da mulher, e ele foi aquele que primeiro desenvolveu uma divisão entre tipos físicos, o que hoje nós chamamos de biótipo ou somatótipo, ou biotipo ou somatotipo. Então, o que nós chamamos por divisão biotipológica, o Hipócrates fazia para nós uma proposta, e ele dividia as pessoas em tísicos, também chamados deogados, e apopléticos, que estaria associado a questão dos músculos e da musculosidade, ok? Então, os tísicos eram pessoas que traziam como característica uma dimensão vertical, ou seja, o comprimento, e os apopléticos eles traziam como característica uma dimensão horizontal, um eixo transversal, e uma reflexão importante que o Hipócrates propôs para o nosso estudo da antropometria é que ele considerava simetria e proporcionalidade, independente do tipo físico, ele considerava que, independente de ser tísico ou apoplético, se você tinha simetria e proporcionalidade, essas características estariam associadas à saúde. Então, para Hipócrates, a assimetria e as proporções inapropriadas ou impróprias, elas eram independentes do tipo físico, ou seja, independente de eu ser tísico ou apoplético, se eu não tivesse simetria, ou seja, se eu fosse assimétrico, ou se minhas proporções fossem impróprias, aí eu estaria com essas características físicas mais associadas a questões de enfermidade, de saúde precária e até mesmo a um potencial maior de doenças. Então, ele estabeleceu, no seu modelo, esse raciocínio que, na época, de alguma forma, influenciou, e até hoje nós ainda somos influenciados ao nos debruçarmos sobre o estudo da antropometria
e tentar entender essas relações de tipos físicos associados ou não às enfermidades. Então, como eu falei anteriormente, a antropometria, nessas primeiras civilizações, ela se fez muito presente na medicina e na cultura. Então, por exemplo, na Grécia, os artistas gregos eles também se preocupavam muito com as questões antropométricas. Então, eles tinham, os escultores, eles estudavam por demais a simetria e as proporções para poder fazer as suas esculturas, ok? Então, eles prezavam muito pelas questões estéticas. Então, frequentemente, os atletas eles acabavam sendo toda a inspiração dos artistas nessa época. Então, percebam que o ideal físico de beleza aí estava relacionado com um corpo belo, com um corpo simétrico e proporcional. É muito comum quando a gente vai estudar conteúdos que estão relacionados às civilizações gregas, que a gente tenha acesso àquelas figuras, àquelas esculturas, né, aquelas imagens de pessoas com corpos belos, né? Os homens, os guerreiros, os atletas e também as mulheres como fonte de inspiração que era, nessa época, buscado pelos artistas que esculpiam aquele corpo belo como sinônimo de beleza e de modelo estético. Caminhando historicamente, então, dentro das artes, o Leonardo da Vinci, ele foi alguém que deu uma grande contribuição, né, na Renascença. Ele baseou-se nos escritos de Vitrúvio, que foi um arquiteto do século I, né, que teve uma obra que, por ele, foi fonte de inspiração, chamado Da Arquitetura. Então, o Marcos Vitrúvio foi a fonte de inspiração para a base, né, do que o Leonardo da Vinci acabou esculpindo e chamando do homem vitruviano. É uma imagem muito conhecida na área da educação física. Acredito que eu já tenha colocado no vídeo anterior uma imagem do homem vitruviano. E esse desenho corporal, do corpo humano, na verdade, ele traz como intenção expressar a beleza, a proporção e a forma, né? E aí, através da obra do Leonardo da Vinci, muitos outros estudiosos depois vieram se debruçar, e todos aqueles que tinham interesse no estudo da antropometria, da proporcionalidade, né? Acabou tendo Leonardo da Vinci e a sua obra referência. Então, também faz parte desse caminho histórico que eu proponho para vocês, ok? Então, a gente vai mais adiante, bem mais adiante aí, nós vamos ter, pela primeira vez, o termo antropometria vem ser utilizado, né, num sentido mais próximo do que a gente conhece, ou seja, num sentido mais contemporâneo, no século XVII, através da tese de graduação do alemão Elschautz, ok? Então, nessa tese, e depois de uma série de estudos do Elschautz, a gente vai ter a antropometria se apresentando, né, como esse ramo de conhecimento, ou como essa ciência que nós estamos conhecendo cada vez mais e aperfeiçoando. Então, historicamente, só no século XVII, muito embora se entenda que já se utiliza, né, das técnicas e procedimentos e pressupostos da antropometria desde a Idade Antiga, a gente entende que, em termos de nomenclatura, historicamente, a gente vem ter, no século XVII, pela primeira vez, a presença do termo e a apresentação do conceito, ok? E aí a gente vai mais adiante, chegando no século XVIII, século XIX, a gente vai ter um outro pensador, um outro filósofo que foi muito importante dentro da área da cineantropometria. Se trata do belga Jacques Quetelet. Ele é considerado o pai da antropometria científica, porque, através de vários estudos
sobretudo estudos que envolviam matemática e estatística e eram aplicados às medidas corporais, né? O Jacques Quetelet, ele é conhecido como o pai da antropometria e ele é o criador do índice de Quetelet, que mais adiante veio a ser chamado de índice de massa corporal. Acredito que todos vocês conhecem o conhecido IMC. Então, o IMC, também chamado índice de Quetelet, tá? É uma obra que foi deixada pelo Jacques Quetelet para a comunidade científica e que até hoje é mundialmente conhecido e referência no estudo da cineantropometria. Então, vamos avançar mais um pouco. Então, a gente vai ter um outro evento histórico, que é a primeira investigação que envolveu medidas, e aí a gente já está chegando aí no século XIX, né? Primeira grande investigação foi feita em 1854 pelo Zeising, e foi um estudo que envolveu adolescentes belgas, e ele se apropriou num estudo populacional numeroso. Ele fez uma grande contribuição a partir da utilização da antropometria na relação das medidas corporais e indicadores de saúde. E aí a gente vai adentrando já século XIX, século XX, né? A gente percebe que há um avanço tremendo na chamada antropometria, né? E isso vem a se consolidar no século XIX a partir da definição de pontos anatômicos. Então, vocês vão perceber que nós, quando começarmos o estudo aplicado da antropometria, uma das questões importantes é o conhecimento dos pontos anatômicos ou dos pontos de reparo para essas medidas. Então, dentro de antropometria, cineantropometria, a medida mais próximo da exatidão é sempre o que se espera de um antropometrista. Exatidão, acurácia, fidedignidade são conceitos importantes. Então, para que isso possa hoje ser uma preocupação e para ter considerado o avanço que teve, a gente precisa entender que é no final do século XIX que esse conjunto de padronizações vai ser proposto para a comunidade acadêmica, científica e profissional. E aí nós chegamos no Brasil, né? Nós já estamos aí no século XX, 1939, nós vamos ter a introdução da chamada biometria nas escolas de educação física. Percebam a importância do estudo da cineantropometria, e na nossa aula anterior nós entendemos um pouco da biometria, da antropometria, até chegarmos na cineantropometria. Então, as primeiras escolas de educação física do Brasil, até anos 80 e 90, início dos anos 2000, ainda se tinha disciplinas em cursos superiores de educação física chamadas de biometria. Então, como nós estudamos, ao longo do tempo, a atualização das informações foi chegando, as mudanças foram acontecendo, principalmente nas estruturas curriculares dos cursos superiores, e hoje o termo biometria é muito pouco utilizado, porque já foi a partir de diversas modificações estruturais e atualizações de contextos dentro dessa ciência, ela já foi atualizada, mas ainda é possível que possamos estudar ou ter conhecimento de cursos que ainda se utilizam do termo biometria. Só para que vocês entendam, historicamente, isso se iniciou em 1939. E aí nós vamos avançar uma informação que já é do conhecimento. Nós vimos na aula anterior, mas eu reforço, porque faz parte dessa trajetória histórica que eu estou propondo nessa segunda parte da nossa aula, que é em relação ao emprego ou à utilização ou à atualização da cineantropometria, agora trazida pelo William Royce, um belga que publicou inicialmente num periódico, no jornal belga de Kinanthropologie, né, Belgian Journal of Kinanthropology, em 1972,
ele veio a publicar e, em 1976, ele leva isso para um congresso importante que acontecia paralelamente aos Jogos Olímpicos de Montreal, no Canadá, em Quebec. Então, William Royce, nesse evento, nesse congresso internacional, ele vai trazer esse novo conceito de cineantropometria, dessa vez mais completo, entendendo essa ciência como a ciência do homem em movimento. Percebam que o conceito de biometria e de antropometria são conceitos teoricamente estáticos. Então, cineantropometria vem trazer, de alguma forma, vem ampliar o entendimento e trazer mais informações que possam ser úteis para profissionais não só da educação física, mas da nutrição, das ciências do esporte e outras áreas afins. Então, William Royce, ele foi alguém muito importante dentro desse processo. Ele foi um estudioso que se debruçou sobre a ciência antropométrica e vem trazer a sua contribuição e a sua atualização para a cineantropometria. E aí nós temos, a partir do que Royce propõe, um conceito que deve ser entendido como o uso da medida no estudo do tamanho, da forma, da proporção, da composição corporal, da maturação, eu diria ainda do crescimento e desenvolvimento, e tem como objetivo ajudar a entender o movimento humano dentro de um contexto em movimento que pode incluir crescimento, exercício, performance e nutrição. Então, de alguma forma, o William Royce ele acaba trazendo uma possibilidade, inclusive, de transdisciplinaridade ao reunir e ao ampliar o conceito de cineantropometria, fazendo com que profissionais das diversas áreas possam atuar juntos, dando a sua contribuição profissional. Algumas considerações finais, a partir do que foi exposto. A cineantropometria está cada vez mais presente na área acadêmica, nos cursos de educação física, está cada vez mais presente na atuação dos profissionais e também dos seus pesquisadores dentro da produção científica da educação física e também em diversas outras áreas que são afins e que se apropriam da cineantropometria como uma ferramenta importante para a tomada de decisão em saúde. Então, um outro ponto importante que eu posso deixar como uma reflexão também está relacionado à importância que deve ser dada à cineantropometria, a todas o seu conjunto de técnicas, de procedimentos, recursos que são utilizados na prática do exercício físico, sabendo que está cada vez mais evoluindo. Então, com o avanço da ciência e da tecnologia, cada vez mais a cineantropometria ela traz aos profissionais que estão fazendo parte de laboratórios, de salas de avaliação física, de locais onde possa ser realizado o uso de medidas de avaliação. Então, a cineantropometria cada vez mais propicia segurança e eficiência para que os profissionais possam sempre tomar a melhor decisão possível, seja na educação física ou em outras áreas que façam uso dela, sobretudo na relação do profissional com seu aluno, com seu atleta ou com seu cliente. Então, eu espero que essa segunda parte dos aspectos históricos da biometria até a cineantropometria nos dias atuais tenha ficado claro. Terminamos por aqui. Um fraterno abraço.